Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Nós hoje estamos aqui com o Dr. Ricardo Nominato, a Paula vai fazer as apresentações, e nós vamos falar sobre regularização de imóveis, em especial sobre uso capião administrativo, que é a especialidade dele. Mas nós vamos dar umas pinceladas no uso capião e algumas coisas que você aí que tem um imóvel que não está regular precisa saber, até que você procurar um profissional já mais ou menos sabendo o que é que você precisa de documentação e tudo, né, Paulo? É isso aí. Dr. Ricardo Nominato é advogado, atua nas áreas trabalhista, empresarial e na área civil, né, que é extremamente ampla, com foco especial em direito imobiliário, não é isso, doutor? Sim. Eu queria te agradecer a presença, falar que você seja muito bem-vindo, é um prazer te receber e é um tema bastante instigante pelo seguinte, pelo menos eu percebo aqui no escritório, quando eu atendo as pessoas que têm dúvidas em relação às ações de uso capião, uma confusão de conceitos, confundem documentos, que tipo de direito que tem, quem tem direito ao quê. Então, assim, acho que é uma oportunidade muito boa para a gente esclarecer essas dúvidas, né? E vamos também discutir a questão da uso capião extrajudicial, né? Que também é um tabu, porque tem muita gente que não sabe fazer, tem muita gente que acha que não funciona e eu sou uma delas. Toda vez que alguém fala comigo, vamos fazer uma uso capião extrajudicial, eu falo, gente, isso não dá certo, eu vou aprender com o senhor aqui hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, viu, Paula? Obrigado, Paulo Marzano. Grandes conhecidos colegas aí de tempos, né? Isso. Da época até do judô. Chegamos a lutar, né? Campeonatos aí. Então, é um tema bem recente, né? Que vem aí aflorando no mercado, que é a forma de regularização do imóvel via o uso capião extrajudicial. O que seria? Seria você ter os requisitos ali, né, cumpridos dentro dos 5 modalidades, né, que é o rural, o urbano rural especial e o urbano especial, né, para você regularizar a sua propriedade, né? Você tem a posse, da posse você vai passar até a propriedade. Para quê? Porque com a propriedade você está com o imóvel legalizado perante ao fisco, à União, às entidades, né, bancárias, para você até vender, gera uma valorização bem maior, né, que de 30%, 40% até 50%, dependendo do imóvel. Então a realidade é uma forma de você fazer um investimento, né, quase uma aplicação em cima do imóvel. Só abrindo um parêntese aqui, ô Nominato. Só explicar, eu vou explicando, eu vou ter a tela passada. Qual é a diferença de posse e propriedade? A propriedade é você poder usar, gozar e dispor do imóvel. Então, você só consegue alienar ou então colocar qualquer gravame no imóvel se você for dono. E a posse é só usar e gozar. Então, quando você regulariza a sua propriedade, aí você passa a ser realmente dono do imóvel. Enquanto você não tem a propriedade, você só é posseiro. Então, exato. Muda muito, né, Paulo? A gente pode dizer o seguinte, uma coisa é você ter a posse de um imóvel e usufruir dessa posse, e esse imóvel que você tem, a posse e usufrui, tem um valor econômico, né? Porque a gente não pode falar que o imóvel que você tem a posse não vale nada. Vale, ele tem um valor econômico. Só que quando esse imóvel está regularizado, ele passa a valer muito mais. Por quê? Porque um imóvel regularizado, você consegue pegar um financiamento no banco, você consegue vender com o sistema financeiro de habitação da Caixa ou de um banco particular, né? Você consegue transferir a propriedade para um terceiro. E o imóvel irregular, você não consegue fazer nada disso. Então, se você tem uma casa linda, maravilhosa, você está na posse dela há 30 anos, foi de sua família, na hora que você vai vender, você só consegue vender para uma pessoa que consiga pagar à vista, não é isso? Por quê? Porque você não vai pegar um financiamento, você não tem baixamento. Ou então você pode vender parcelado, mas aí você não vai ter o imóvel. Não tem a garantia, exatamente. Até mesmo questão de oposição a terceiros, né? Uma pretensa penhora de bem de família, ou uma Tem até uma coisa interessante, acho que foi até no filme do Tim Maia,
ele construiu Eu um lembro imóvel disso. numa... Então, assim, e ficou... obviamente que vai ter as ações cabíveis para retirada do despejo ou a reintegração de posse ali, né? Mas a propriedade não, a propriedade é a segurança que você tem de né, resguardar o seu direito do seu patrimônio, não só do seu patrimônio, como dos seus herdeiros, sucessores, né? É um pouco complicado, né, doutora? A gente num inventário, Inventariar uma posse. Inventariar uma posse também. É né? muito difícil. muito A gente até faz, mas complicado. eu costumo dizer que é meio gambiarra, né? Porque, na verdade, como é que você vai estipular um valor? Você não sabe quem está na propriedade daquilo, de repente surge uma ação possessória e depois vou te tirar do imóvel, é E complicado. pode travar o inventário, né? É. Né? Quer dizer, e aí surgiu a figura agora que, né, pouco recente aí, não só do inventário extrajudicial, como também do uso campeão extrajudicial, né? Até mais o divórcio, né, também, né, que é extrajudicial, né, que quando não tem menores, né, não tem... nem menor, nem incapaz, nem né? capaz, né, então, assim, tem alguns requisitozinhos a serem cumpridos para... E você sabe me dizer a questão da posse? Tem que fazer a prova da posse? A prova da posse, doutor, é o seguinte, eu estava vendo, se você tem ali a matrícula do imóvel e ela se encontra no cartório, você não precisa nem citar os comprovantes. Não, tá. a posse sim, mas você não tem, quem está ali oponível, que são os confrontantes de fronteiras, não. Como ele já está delimitado ali dentro do cartório, lá no próprio cartório você averba esse uso É campeão. muito mais fácil, então, do que eu pensava. Muito mais fácil, muito mais rápido. Mas aí nós temos que ter um imóvel com matrícula, então. Ele tem que ter uma matrícula. Então, sim, o imóvel que não tem matrícula ele vai ter que... tem que ser objeto de ele inclusive não precisa de fazer nenhum croquis. Aí fica até mais barato. Mais barato, fica bem mais acessível. Olha, Deixa eu dar uma explicada geral para quem não é da área. O que acontece com a uso campeão? Você tem que ter uma posse mansa, pacífica e ininterrupta de boa-fé. isso. Não é isso? Isso. Quando você tem essa posse mansa, pacífica e ininterrupta de boa-fé, você tem que ver o tipo de posse que você tem para ver em qual uso campeão que você enquadra. Aí, o doutor Ricardo mencionou 5 formas, né? Então tem rural, me ajuda a dizer de qual não. É o uso urbano. Urbano tem um limite de tamanho, né? Isso. Aí você vai enquadrar no especial, né? Ou no ordinário, especial, né? O especial são 5 anos de posse, Isso. para fins de moradia. E tamanho do imóvel E também, o imóvel né? tem que ser 280 metros, não lembro de cor. Mas tem um limite máximo do tamanho do imóvel, que é o tamanho maior que você pode, e tem o requisito de você não poder ter outro imóvel naquela comarca, né? Então, se você tiver um imóvel que você reside, você não pode usucapiar um segundo imóvel no prazo de 5 anos, você pode no de 10. Né? Aí nós temos a usucapião urbano de 10 anos, a rural, que também tem um limite territorial, não tem? Sim, tem um limite, mas às vezes você tem a posse do bem num todo, né? Sem limite. Por isso que o rural, o limite é bem maior e superior Sim. do que o urbano. Né? E aí o que acontece? Que é a questão que ele está explicando. Quando você vai entrar com essa usucapião judicial, você tem que fazer um croquis desse imóvel que você ocupa, que é uma planta, né? Um desenho que é feito por engenheiro ou por arquiteto. E esse documento é um documento essencial para a propositura da ação de usucapião. Muita gente não faz a usucapião porque não tem dinheiro para contratar uma pessoa para fazer isso. Não tem condição, não tem estrutura, não conhece ninguém, às vezes a pessoa é mais humilde não consegue. E o que ele está explicando é que na usucapião extrajudicial, que é feita em cartório, não precisa mais disso se já tiver a matrícula do imóvel. Foi Seria isso? uma perícia, né? A nível de ter que ter um engenheiro ali, um soro ali, para, né, fazer as medidas, os confrontantes. É até interessante porque logo quando eu comecei a advogar, teve um caso aqui que pega ali o bairro 1º de Maio, o bairro Tupi, aqui em Belo Horizonte. Aquela área ali, ela foi, na época foi o prefeito, acho que foi o Sérgio Ferrara, ele ofereceu, pro sistema habitacional, pelo sistema habitacional. E muita gente, hoje em dia, está lá já há muito tempo, mas não tem a escritura do imóvel, né?
e ele tem a matrícula, está lá, mas não tem escritura. Então, quer dizer, ele veio advindo de um inventário, uma fazenda muito grande, foi desapropriada e foi loteada. Então, quer dizer, as pessoas, às vezes, lá você vai vender uma casa, né, que está no lote e tal, você vende a posse com a casa, você não tem óbvio que você tem a propriedade, entre aspas, né, não a propriedade em direito real. Sim. Né, você tem uma propriedade fictícia, né, uma posse. Então, quer dizer, se você tem ali a prova que você está ali há mais de 5 anos, né, que você tem os comprovantes ali, quais sejam, conta de luz, PTU, né, cartas, né, e correspondências e tal, e você entrar com a forma de você conseguir entrar, uma das formas, né, mas é que é a mais rápida, seria o uso campeão. Né, porque existe sim até mesmo os dados moradores, eles têm o contrato de promessa, compra e venda, quitação, só que existe um dado problema na outorga de escritura, que o cartório ele não aceita o cartório daqui de Belo Horizonte responsável por lá. Então você tem um problema, ele suscita conflito tem quantos anos isso? Muito tempo. Muito tempo. Ele suscita conflito de competência. Então, em vez de você entrar nessa seara de conflito de competência, que aí vai para cá, vai para lá, vai para o Supremo, inclusive, até no Supremo, você entra com o uso campeão, que aí ele vai ter que te dar a escritura indiretamente por uma decisão judicial, que não deixa de ser uma outorga, né? Porque a decisão do juiz. Uso campeão. Vai haver, e é o que a gente chama de aquisição originária. Exato. Porque nada que existia antes contra o imóvel pode ser oponível a quem ganhou o imóvel por campeão. A pessoa passa a ter a valorização do bem, né? Ou muita gente pode servir de garantia para um investimento, né? O imóvel, você lançar uma alienação fiduciária nele, né? Para você fazer um negócio, ou lá mesmo, o proprietário que fez uma pizzaria, quer investir num restaurante... Precisar pedir um alvará de funcionamento, não consegue, né? Também tem isso, né? Fora isso, mas ele quer fazer o negócio, investir, colocando o imóvel como garantia. Então, quer dizer, ela passa a ter a gente pode falar assim, facilidades, né? Se eu falar bobagem, o senhor me corrige, mas a impressão que eu tenho é assim, antes o imóvel existe, mas não está no mundo jurídico, né? Depois que é feito o uso campeão, que tem essa forma de aquisição originária, que ele passa a ter a propriedade, ele passa a integrar um mundo jurídico e ser usado dentro desse sistema para vários fins, né? Na verdade, não é te corrigir, é porque ele está no mundo jurídico, mas no mundo jurídico irregular que o proprietário, que o dono da posse, o legítimo proprietário, que é quem tem a posse, não tem acesso a esse mundo jurídico dele. O uso campeão, o que é? Também chamado de prescrição aquisitiva, é a transferência da propriedade de determinado imóvel pela inércia de tomar qualquer tipo de providência do proprietário que está descrito no registro. Então é isso. Se você tem um imóvel que tem muitos anos e o real proprietário não tomou nenhuma atitude para te retirar de lá, com o passar do tempo você adquire o direito de requerer ao uso campeão, que é para transferir o imóvel do seu nome. Aí você tem essas 5 modalidades, que são o urbano especial. O que vai mudar, o que é? O tempo que você está com ele e a documentação que você tem. Porque o caso que o doutor Nominato falou aqui é um caso de uso campeão especial. Porque a pessoa tem a documentação, tem a escritura, mas a escritura não é reconhecida pelo cartório. Então, está tudo certo, mas vamos colocar assim, é uma filigrana jurídica que o dono do cartório levantou, não vou falar que ele está errado, não, está certo, porque não sei do caso, mas que ele tem toda a documentação. Então, ele entra com aquilo, ele precisa de menos tempo e o processo é bem mais rápido. Tem o outro também, que é o quê? O cara recebeu de herança, a família já estava com aquilo há muito tempo e às vezes comprou uma posse, né? Comprou a posse de alguém. A posse é cumulativa, né? Ele entrou lá para dentro e está lá, tem 20 anos, 30 anos e tem o contrato que ele comprou e tem lá, ou então mesmo ele entrou por deliberação de um patrão que deu com macete para ele ou qualquer coisa assim,
e ele ficou naquela posse. Isso também é bem comum. Todos esses dão garantia, dão direito, porque está configurado a boa-fé. A posse de má-fé é que pode ser contestada. Que eu iria até falar, doutor. Essa questão do uso campeão não é também só, eu vou pôr lá umas panelas, pôr plantar um pezinho de milho. Eu vou ter já, vou uso campi e vai ser meu imóvel, não. Inclusive ele é, judicialmente falando, que são os casos que não podem ser que não sejam assimilados pelo extrajudicialmente, que é o caso que nós estamos falando do extrajudicial, você tem que citar todos os confrontantes, inclusive se tiver alguém que pode ser o proprietário também para ele contestar a ação, sob pena de nulidade. Os herdeiros dele, né? E por aí vai. Então, a questão aqui que nós estamos já adiantando, já é uma questão um pouco mais avançada na questão da posse, quase já chega perto a uma entre as propriedades, que só falta o quê? Um reconhecimento visto, a declaração do cartorário, para que você tenha ali uma propriedade documental, no sentido disso aí que foi abordado, que é você poder passar para frente, ter um financiamento da Caixa, você, quer dizer, passar para frente você pode passar, estou falando legalmente falando, com financiamento, valor de mercado, ou mesmo para fins de pretexto investimento, ou às vezes você precisa, dinheiro, às vezes você tem uma urgência, um caso de força maior, o imóvel serve como garantia, que no caso dele você não ter na escritura, ele não se enquadra na ordem legal, dentro da norma aplicável, com direito positivo, para ser garantia de direito real. A posse, ela não é, nesse caso aí, ela não abrange os requisitos para que se esteja configurado a propriedade e os direitos reais, reais dela, uma coisa que a gente tem que pontuar e que dá muito problema é que não são usucapíveis os imóveis públicos. Muita gente, às vezes... É uma exceção, muitas vezes o pessoal compra um espaço sabendo que é público e acha que vai regularizar e não regulariza, Também, porque a União, ela é oponível, inalienável. É igual eu vou vender um lote para você do Parque Municipal. Eu vou vender um Parque Mangabeira, Mas tem casos que tem. A rede ferroviária é uma... Eu ia mencionar as linhas de transmissão da CEMIG, elas têm uma área embaixo que não pode ser ocupada de forma alguma. E se for, ela desapropria. Eu tenho um caso desse agora, Meu pai, eu tenho muita situação, relatos, de pessoas que construíram, vivem nessas áreas há muitos anos e não conseguem usufruir. Então, e isso tem que ficar como alerta, porque a pessoa, quando ela vai comprar um imóvel, ainda que seja, principalmente se for só a posse, tem que olhar esse tipo de coisa. Sim. Porque o risco dela perder o imóvel mais para frente é gigante. Porque se a área não pode ser passível de uso campeão, e pior, a Procuradoria do Município, Estado, então da União, entra, ainda faz o cara pagar a demolição do imóvel ambiental do plano irregularidade. A área de marinha é importante lembrar. Trem, a férrea, BR, beira de BR. Uma coisa que tem também muito, eles chamam de sobra de lote. Fica um pedacinho que desapropriou para fazer a rodovia, fez a rodovia, mas sobrou um pedacinho. Aí aquele pedacinho ali acaba integrando no imóvel. Aquele pedacinho você não vai usufruir. Por quê? Porque é área pública. Você pode até usar, porque provavelmente não vai ser reivindicado em um curto espaço de tempo. Então a gente vê que às vezes fazendeiro planta café, planta coisa na margem da rodovia, está utilizando lá. Mas ele tem a posse. Sim. A propriedade pode ser reivindicada com a União, inclusive pedir a restituição da posse a qualquer momento. Se fizer alguma benfeitoria lá, a pessoa fala, eu fiz uma casa lá e eu estou mandando a conta aqui de tanto para demolir, podia ficar com a casa. Falando, não pode ficar com a casa não, você tem que entregar nas mesmas formas que você ocupou. Doutor,
veio aqui a memória agora, né, até que é um assunto não é tão atual, porque na novela vale a pena ver de novo. Mas está tendo agora uma situação lá que a escritura foi feita de modo errado e o coronel lá da novela, que é o coronelzão, ele está reivindicando a terra através de uma ação de reintegração de posse. Até o advogado do poceiro lá, né? Como é que é o nome daquele ator? Tava fazendo a peça aqui da Globo. Ele é o advogado. Ele falou, a ação que é o remédio contra Tony Ramos. O advogado é o Tony Ramos. É o uso, na hora eu tava vendo, eu já veio na minha cabeça, é o uso campeão. Então, quer dizer, o uso campeão também, dado momento, ele pode ser um remédio. Contra uma defesa de uma. Mas assim, com as devidas, né, vênias aí, né, os devidos... Outra coisa que eu lembrei, imóvel financiado, dá até vontade de chorar, imóvel que foi objeto de financiamento da Caixa, que eventualmente o financiamento não foi pago, as pessoas tendem a pleitear através da uso campeão e não conseguem. Por quê? Pelo mesmo critério, né? A Caixa é um órgão... mas eu acho um absurdo, porque a Constituição fala que o regime patrimonial, trabalhista e de bens das empresas públicas, sociedade e economia mista, são as mesmas do mercado. Entendeu? Então eles se confundem, porque a Caixa Econômica Federal tem personalidade jurídica diferente da União. Sim. Então, no meu entendimento, não é meu entendimento como procurador, não, tá? Meu entendimento Flávio Marzano. É o seguinte, meu entendimento como procurador, eu falo que a AGU manda, né? O meu particular o regime jurídico é o mesmo. Se você ficou 5 anos dentro do seu imóvel, e a Caixa veio te cobrar, veio notificar, veio isso, veio aquilo, você pode, como defesa, entrar com a ação da uso campeão. Mas aí a gente tem a questão da mera tolerância e a gente tem a questão também da má-fé. Porque a pessoa que comprou aquele imóvel pelo sistema financeiro de habitação e não pagou, ele não está de boa-fé. E tem um cara que está exato. Aí cai a questão da boa-fé, que é pré-requisito para uso campeão. Também. Então eu entendo nesse sentido. Que o imóvel da casa, a menos que você seja um terceiro de boa-fé. Isso, um terceiro de boa-fé. Você comprou de alguém. Você já comprou viciado. E você não sabia. Então, por exemplo, tem um prédio de apartamentos, que eu não vou lembrar o endereço, mas um prédio que foi construído aqui. Estrela d'Alva. Conjunto Estrela d'Alva, tem demais isso. Tem demais pois isso. Eu sei de um... Ele inclusive, dada a época, as pessoas sabiam quem não pagou, aí apenas as pessoas morriam, ou iam embora, ficavam assim. Aí simplesmente o cara pegava, arrombava, entrava. Ficou e ninguém ia lá, né? Mas o novo contrato da Caixa, doutor, que ele sabe, eles já estão mais precavidos nessa situação que é o remédio, né? Que quer toda ação incute uma reação. E hoje o contrato já da Caixa Econômica, ela já ele é na modalidade de alienação fiduciária. Então, assim, ela... Mas aí o terceiro de boa-fé continua protegido. Aí tudo bem, mas o imóvel é a garantia do da propriedade, do bem ali, do lote, de tudo, né? Então, assim, não é igual era antes, que você fazia um contrato e... entrava pra dentro agora não, você tem que... Hoje o imóvel é igual o carro. Você não parou de perder, não vem a busca e apreensão. Imediatamente, independente do tanto que você já tenha pago. Claro, tem os procedimentos, né? Que é o protesto, a notificação ali, tem os... E isso é importante o senhor falar, sabe por quê? Porque isso aí só o advogado consegue ver na lei e tal. Né? Porque o mérito, na verdade, o cara deve. Mas às vezes o que acontece? O banco, no afã de receber, de retomar imóvel, ele pula as etapas, né? Etapas essenciais. Pré-requisitos, né? E o juiz, quando veio aqui, falou, peraí, você não notificou o cara aqui e já mandou a leilão. Peraí, não, Você notifica ele, porque você tem que dar a oportunidade de purgar a mora, então lá
fazer. Você vende o imóvel que estava com o cara para outro cara financiado. E você não refinancia para ele? Mas que banco é esse? Não é só até a Caixa Econômica Federal de recompra, né? O direito de recompra, ele tem preferência, é igual o contrato de locação, né? Isso aí não é banco A, B, não, são todos. Né? Então, às vezes passa. Quando você tiver nessa situação, eu falo isso porque o brasileiro ele tem mania de que engenheiro entende mais de direito que advogado. Com todo respeito aos engenheiros aí também, mas você vai no seu amigo que é engenheiro, que faz avaliação para a Caixa e fala assim, como é que funciona isso aqui? Aí o cara fala isso e tal, mas ele não sabe conferir com o olho de advogado, essa notificação aqui não é válida por causa disso, o nome está diferente, o endereço que ele mandou não é o endereço do contrato, coisas que o advogado checa. E aí pode estar a diferença de você perder o seu imóvel ou não. Então isso daí... Até aproveitando o gancho, doutora Paula, é uma coisa que é muito também recorrente, é a questão do fiador, né? Nossa, a gente o tem que falar do fiador. Ele mesmo estando alienado ali e tudo, né? Ele coloca o imóvel como garantia numa dívida de terceiro, ele deixa de ser oponível como bem de família, né? Trocando em miúdos para o leigo. O que o doutor Ricardo está falando? Já que o senhor colocou aí... A fiança é um negócio que tem que acabar. Eles têm que arrumar outra coisa para substituir. Até existe, né? Umas financiamentos. O que acontece com o fiador? Né? Quando você vai alugar um imóvel, te pedem um fiador. Esse fiador, eles pedem dois, né? Um fiador que tenha renda e um fiador que tenha imóvel. Esse fiador que coloca o seu imóvel em garantia... Aconteceu com o Cafu? Cafu? O Cafu, sério. Pode falar. O Cafu, ele foi fiador, diz a alegação da defesa, ele está perdendo uma mansão dele avaliada de 15 milhões, coisa vai para leilão. E é uma coisa que você faz para ajudar o outro. E aí, o que acontece? O que nós estamos falando que é perigoso? Às vezes você só tem aquele imóvel. E o imóvel, o bem de família, ele é impenhorável, ele é intocável. Menos por duas razões, três na verdade. Dívida de condomínio, dívida de PTU e dívida de fiador. Então, se você é fiador de outra pessoa e essa pessoa não paga o aluguel, esse imóvel seu que é bem de família pode ser leiloado para fins de quitação desse valor. E ainda tem mais um problema do contraste da lei com os julgamentos, tá? Porque que é o que eu te falo da interpretação dos engenheiros e a interpretação do advogado. Na lei, fala que a fiança e as garantias não são presumidas. Então, o que acontece? Quando você assina um contrato de fiança, tem o prazo determinado do contrato. Então, as alegações da maioria dos contratos quando você está sendo fiador de um contrato, você é fiador daquele contrato durante a vigência do contrato. Mas a maioria desses contratos tem cláusula de repactuação automática de prazo. E aí os tribunais entendem que isso daí vale para a fiança também, que quando você assinou, você também se comprometeu sendo fiador. Aviso prévio, né? Por vários anos. Para a vida inteira. E o pior de tudo, hoje tem mudado, mas antigamente o que é? Entrava a situação de cobrança contra o devedor principal e o fiador só sabia da dívida quando já tinha estourado. Quando já estava executando ele, né? Isso. Entendeu? Então isso também o advogado às vezes consegue, por quê? Porque é direito do fiador também ser notificado de que as parcelas estão abertas. Comparado com a defesa do consumidor, né? Que vem com a lei especial agora, né? Isso. Não é tão recente, mas ela tem um condão aí que defendeu, embora muitas vezes pode até não ser considerado uma relação de consumo, né? A fiança, mas o acessório, ele acompanha o principal. Então, muitas vezes a relação que existiu ali, só uma compra de um imóvel, ou é uma, né, ele vem com o amparo do CDC, que é uma que visa tutelar aí outra coisa que me veio à mente aqui agora, a questão do benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Isso, gente, é o barato que sai caro. Quando for alugar um imóvel, quando for comprar um imóvel, consulta um advogado. Porque tem determinadas coisas que a gente acha que pode resolver sozinho e não pode. Por exemplo, só um advogado é capaz de perceber algumas maldades, malícias num contrato de locação ou num contrato de compra e venda. Então, às vezes você deixa de contratar o advogado para economizar e acaba depois tendo um prejuízo gigantesco. Benefício de ordem. A maioria dos contratos que a gente lê
de locação, hoje, vem com uma cláusula desse tamanhozinho que fala assim: os fiadores renunciam ao benefício de ordem. Isso quer dizer o quê? A ordem seria cobrar primeiro da pessoa que alugou, que é chamado de locatário, e depois dos fiadores. Quando você renuncia ao benefício de ordem, você está falando para o seu credor o quê? Ó, você pode cobrar de mim primeiro, que eu tenho mais dinheiro do que ele. Aí, ao renunciar aquilo, pacta sunt servanda, você assinou o contrato, mas não sabia o que era, mas assinou, e aí vai cobrar de quem tiver mais fácil de cobrar. Então, eventualmente, às vezes nem cobra do locatário, vai direto no fiador, expropria o bem do fiador, o locatário nem foi cobrado, nem recebeu, o fiador perde o imóvel. Né? Traduzindo, né, pacta sunt servanda seria o pactuado não pode ser modificado, né? E muitas vezes também, doutor, a questão é só estar ali com letras miúdas, a pessoa não lê, ou se lê não entende. Não sabe o que é. Né? Então passa desapercebido e vira uma celeuma depois que só puxar a sardinha. Dificulta a nossa defesa, né? Se for o caso, né? De ter uma ação, né? Só para polemizar aqui e ver a importância do advogado, o doutor Ricardo Nominato falou da pacta sunt servanda, que o contrato faz lei entre as partes. Mas tem a teoria da imprevisão também, que chama cláusula rebus sic stantibus. Né? O que é? Uma parte só pode exigir da outra aquilo que ele colocou, depois de cumprida a sua parte, nas condições iniciais do contrato. O que acontece? Se há uma mudança no contrato, que é uma desproporção muito grande, que vai gerar a ruína da outra parte, esse contrato deve ser revisto pelo judiciário. Isso é muito técnico, isso é questão que o advogado vai saber. Mas você tem alternativa, não é só, está escrito, leu, não leu, pau comeu, não, que é o ditado popular. Mas o que acontece? O advogado ele pode, várias vezes, verificar o contrato e falar, ó, existe um excesso de onerosidade nesse contrato, porque mudou a lei, os tributos incidentes sobre determinada relação aumentaram muito e você ficou de fornecer o produto no preço de força maior, né? Igual lá no Rio Grande do Sul. Isso. É uma enchente de crédito. Isso. É uma teoria. Então, são o que a gente chama de teoria da imprevisão. O contrato é válido, pacta sunt servanda, desde que mantidas as condições originárias do contrato. Sim. Escreveu, não leu, pau comeu. É a lei. Cabe a você que se sente prejudicado provar. Aqueles agricultores. Os agricultores ali que tiveram. Como é que ele paga o banco com a safra penhorada se ele não teve safra? A culpa perdeu até o terreno, né? Está entendendo? Então, não é desse jeito. Às vezes o próprio governo, né, ele lança um decreto, né? Já lança perdão, né? Isso, já lança perdão, já lança uma moratória para dar mais tempo. Então, isso tudo. Gente, o que eu posso falar, assim, vou passar pro doutor Ricardo Nominato, depois passar para a Paula para fazer as considerações finais, é pedir para você, primeira coisa, imóvel, a gente nunca vai na conversa do vendedor. Principalmente, pelo amor de Deus. Na boa, gente, o corretor de imóveis, ele tem CREA, ele tem treinamento e tal, mas ele está ali visando a maior lucratividade no contrato dele. Não estou falando que eles são antiéticos não e tal, mas ele está escrevendo lá e muitas vezes você lê o termo técnico jurídico, mas não alcança o que é que você está assumindo de obrigação. Então, você vai comprar 500, 600 mil no imóvel aí, não é imóvel caro não, é imóvel normal. E aí você evita de pagar 5 mil de honorário para um advogado, que às vezes cobra 1% do valor do imóvel, coisa assim. Né? Você está com um imóvel que vale 200 mil, se você vai fazer a uso campeão dele, ele te cobra 20 mil, você tem que gastar mais 10, você vai ter uma valorização de 400, 500 mil, você fala, nossa, 30 mil é caro demais. Então, gente, põe a mão na cabeça, porque depois que você entra com um negócio aí, depois que você entra na furada, você sair vai te custar muito mais, tá? Então, clica aí no like, compartilhe, comente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar, que os contatos do Dr. Ricardo Nominato vão estar aí embaixo. Gente boa.
foi meu professor de judô e jiu-jitsu também. Te deu muita surra. Isso daí eu ainda não pude Revidar, nem vai poder. E eu tenho medo até hoje, tá? Nem vou tentar. Então, enfim, nos ajude aí comentando e compartilhando. Né, Paulo? Olha, eu só complementando isso que o Flávio falou, não é a questão dele ter apanhado no judô, tá? É a questão do corretor de imóveis. Quando você faz uma transação comercial com o corretor de imóveis, ele é um prestador de serviço, tanto do comprador quanto do vendedor. Ele está ali para orientar ambos, coisas que eu tenho visto diuturnamente na minha vida como advogada. O corretor só quer saber de vender e receber a comissão. Ele não quer saber se você está fazendo uma boa compra ou não. Então fiquem atentos a esse ponto, porque o corretor, ele recebe a comissão quando você paga o sinal. E depois ele não quer nem saber se o financiamento saiu, se não saiu. E às vezes você acaba perdendo o imóvel e ainda tem que pagar a comissão dele, porque os contratos que eles fazem, na minha opinião, são leoninos. Então atenção nesse ponto. Eu acho fundamental ter um advogado. E, doutor Ricardo, muito obrigado por sua presença. Seja sempre bem-vindo, volte mais vezes. É sempre muito bom receber pessoas que estão dispostas a compartilhar sabedoria e conhecimento. Eu que agradeço. Agradeço e o Flávio, pode ficar tranquilo, que foi só você que apanhou. Pois é. Eu achei que você fosse convidar ele para ir lá lutar. Uai, o convite está feito, lá na polícia. Aí se eu não bater, a polícia bate. Não, apanhar de polícia no final da vida é foda. Juro por Deus que se ele foi, eu filmo, tá? Brincadeira. É o seguinte, né? Acabou que o tema do campeão, ele extravasou, né? Mas fez um apanhado geral e quem sabe aí a gente numa próxima oportunidade já vem mais afinado aí com dados mais certeiros, né, na questão desse uso campeão aí extrajudicial, porque eu vejo que é uma forma aí de, né, você não que você vai fugir da morosidade do judiciário, porque realmente os juízes estão sobrecarregados, é muito tema para ser julgado, é muita ação que eles têm para julgar, muita diversidade, né? Então acaba que você tendo essa opção desse tipo de processo, né, de procedimento, você foge um pouco da dureza ali, do rito processual, né, que é a ampla defesa, o contraditório, né, o duplo processo, que vai lá para o juiz, às vezes tem Ministério Público, né, às vezes é prazo em dobro. Então aquela questão que você está aqui, por isso nós até abordamos esse tema, é a questão da celeridade, né, da celeridade para você conseguir uma regularização. E do mais eu agradeço aqui até chamei o Flávio de Paulo por causa da Paula, porque acontece é ela que manda nele. Então ele às vezes passou até para Paulo. Mas a última palavra sempre minha. Minha sogra só me chamava de Flávia. A última palavra é sempre minha, sim, senhor. Obrigada, Ricardo. Boa tarde, gente. Tchau. Deu?